Como nós imaginávamos e cantamos a bola, inclusive no vídeo hoje pela manhã, as manifestações de apoio a Bolsonaro, elas foram um fiasco. Por que não foram manifestações de apoio ao voto impresso, mas sim manifestações mostrando o apoio, a força do presidente Bolsonaro. Mas aqui nós não vamos fazer deboche, nós não vamos escarnecer o movimento, falando, olha, o movimento contra Bolsonaro ganhou porque teve mais gente. Não é assim que os movimentos funcionam. Manifestações de rua funcionam porque não são partidas de vôlei, né, para aproveitar o espírito olímpico, que quem junta mais pessoas ganha, é mais ou menos. Não é assim que funciona. Toda manifestação, toda mobilização é importante, porque mobilizou pessoas para irem lá protestar por algo. E nós temos que entender que quando você tem mais pessoas em uma mobilização, significa que aquela pauta é uma pauta endossada por mais gente. Então, manifestações contrárias a Bolsonaro, ao reunirem mais pessoas, acabam por mostrar que aquela é uma pauta de reivindicação de mais pessoas do que uma manifestação de apoio ao Bolsonaro. E as pesquisas já mostram isso que nós tivemos. Então a Avenida Paulista hoje foi uma Avenida Paulista bastante xoxa, vazia. Eduardo Bolsonaro foi lá, teve lá um quarteirão, mas mostrou que Bolsonaro já não mobiliza mais como antes. E essa é a grande questão das manifestações de hoje. Essa é a grande questão. Porque Bolsonaro ele fez toda uma preparação ao longo da semana passada inteira. Teve falas que ele iria mostrar na live, vou mostrar que as eleições de 2018, 2014 foram fraudadas, vou apresentar provas. Então ele ficou atiçando a população, atiçando os bolsonaristas, como se ele tivesse para lançar um filme. Então ele lança teasers, pequenas coisinhas, até o grande trailer para a estreia do filme. Então ele ficou dando esse tipo de incentivo, esse tipo de estímulo. Aí veio a live. A live não foi uma live para toda a população. Ele conversou diretamente com os apoiadores dele, nós falamos sobre isso no dia da live. Eu fiz essa análise aqui para vocês. Bolsonaro é um grande pedagogo, foi uma live direcionada para os apoiadores e ele queria estimular as manifestações agora, de domingo. E ontem, em Presidente Prudente, novamente, quando ele esteve na motociata em Presidente Prudente, ele estimulou as pessoas a irem nas manifestações do dia de hoje. Porque ele sabia que essa seria uma manifestação arriscada, uma estratégia que poderia sair pela culatra, mostrando a sua falta de força. E mesmo Bolsonaro se empenhando ao longo de toda a semana passada, foi um movimento meio xoxo. Então Bolsonaro já não consegue mais mobilizar como ele conseguia em 2019 ou como ele fez em manifestações anteriores. E enquanto as manifestações em favor de Bolsonaro reduzem de tamanho, as manifestações contrárias a ele não só crescem, como começam a se ramificar. Porque as manifestações em favor do impeachment, elas começaram, cresceram e agora já tem uma ramificação, manifestações contrárias a Bolsonaro à esquerda e manifestações contrárias a Bolsonaro à direita. E há uma incógnita em tudo isso. Como que serão as próximas manifestações à medida que a vacinação avança nos grupos mais jovens? As manifestações elas vão ganhar aderência, porque mais pessoas podem ir? Ou agora que a população começa a ser vacinada, ela já começa a ficar mais tranquila com relação a Bolsonaro e, portanto, começam a esvaziar os movimentos? Isso é algo que nós temos que ver, é algo que nós temos que esperar para acontecer. Não tem como nós fazermos qualquer tipo de prognóstico baseado no passado, porque isso nunca aconteceu. Agora, para Bolsonaro, as manifestações dele esvaziadas causam um problema, por conta de toda a estrutura que é o próprio fátio. O Bolsonaro, ele tem um caráter fascistoide. Ele tem esse caráter. E vocês sabem como funciona o fátio, que é a inspiração para o fatismo. O fátio é uma espécie de machadinha, é um instrumento de corte, aparece um machado, e o cabo dele não é um cabo único, não é uma peça única de madeira. Ele é composto por vários gravetos que são enrolados para dar ali um cabo bem rígido e forte. Então, se você tenta quebrar o cabo do fátio, você não consegue. Mas se você tira um graveto, você consegue quebrá-lo facilmente. Então a união é importante para o fátio. E quanto menos unido é o fátio, mais fraco ele fica. Então quanto menos é o poder de mobilização de Bolsonaro, mais fraco fica o governo. E nós temos que saber e entender que Bolsonaro trabalha muito com a imagem do mito. Bolsonaro é o mito.
Bolsonaro é o cara que está em cima do dinossauro. Essa foi uma imagem muito emblemática. Bolsonaro em cima do dinossauro, do Velociraptor, com uma metralhadora na mão. Isso correu durante toda a eleição. Bandeira do Brasil. Então Bolsonaro com a imagem, com a bandeira verde e amarela. As cores de Bolsonaro. Bolsonaro com Jesus segurando a mão dele. Tudo isso foi muito produzido, foi muito distribuído porque há a aura do mito, do ser mitológico Bolsonaro. Então quando você começa a ver que o Bolsonaro está enfraquecido, arranha toda aquela imagem do ser poderoso, do ser forte que Bolsonaro representa para aquelas pessoas, porque os bolsonaristas eles não enxergam um presidente da República. Eles não enxergam, na verdade, um terceiro que está ali. Eles enxergam eles mesmos. Porque Bolsonaro é o reflexo dessas pessoas. Bolsonaro e essas pessoas, eles são a mesma coisa, eles são um reflexo. Então, quando aquela pessoa olha para Bolsonaro, ela se projeta. E ela quer ver um presidente forte, ela quer ver um presidente viril, ela quer ver um presidente que tenha comando e disciplina. Por isso que quando eu faço vídeos aqui no canal debochando da impotência de Bolsonaro, falando que a Michelle disse que Bolsonaro não tem energia, os bolsonaristas ficam loucos, porque mostra que o Bolsonaro é fraco. E elas querem projetar em Bolsonaro um ser sem fraquezas, porque elas querem se projetar em Bolsonaro como sendo sem fraquezas. É só você filtrar aqui no canal depois que acabar esse vídeo, procure aqui os vídeos do canal e filtre pelo mais visto. Em vez de você colocar por data de inclusão, coloca ali os mais vistos. Vai aparecer. O vídeo mais visto do canal é um que eu falo que a Michelle chama o Bolsonaro de broxa. Leia os comentários. Os bolsonaristas eles ficam loucos porque mostra uma fraqueza do Bolsonaro. E agora, com o Fátio se desintegrando, mostra fraqueza do presidente. Isso arranha aquela imagem do ser mitológico. É claro que também tem um problema, porque mostra que a mobilização de Bolsonaro é uma mobilização falha e politicamente isso não é tão interessante para aqueles que estão hoje com Bolsonaro, no caso o próprio Centrão. Porque o Centrão, ele não é oposição e nós já estávamos falando sobre isso há muito tempo aqui no canal, inclusive no meu vídeo recente que eu falo que o impeachment não está descartado só porque Ciro Nogueira agora assumiu a Casa Civil. Mas eu digo para vocês que Bolsonaro ficou satisfeito. Bolsonaro ficou satisfeito no dia de hoje. Porque mesmo que ele não tenha conseguido mobilizar tanta gente, ele mobilizou pessoas. E eu acho que Bolsonaro queria... era isso, saber o quanto que ele ainda poderia mobilizar. Porque ele sabe que a chance de vencer é uma chance pequena. E com o passar do tempo, ao longo desses últimos meses, entrando agora em 2022, a chance dele ser eleito diminui e a chance dele perder e ficar fora do segundo turno começa a aumentar. Porque o Bolsonaro ele depende muito do Bolsa Família, só que o Bolsa Família tem um teto de gastos. E onde ele vai tirar o dinheiro para aumentar o Bolsa Família? Porque hoje a rejeição de Bolsonaro está justamente numa camada mais desfavorecida da população que está apoiando o Lula. Então o Bolsa Família ajudaria a crescer em cima dessa parcela da população, tirando assim os eleitores de Lula, garantindo uma ida ao segundo turno. Mas eleitores ali do Palácio, apoiadores do Palácio do Planalto, aliados de Bolsonaro, já começam a... Opa, pode ser que aquilo que Kassab fala seja verdade. E hoje no meu vídeo da tarde eu falei para vocês, Bolsonaro está muito mal avaliado na Europa. Ele é visto como o pior presidente de todos. Então há uma antipatia global com relação ao presidente brasileiro. E essa antipatia, claro, será transferida quando ele passar por um processo, quando for encaminhado um pedido de processo, uma denúncia feita a ele no Tribunal Internacional. Essas pessoas que não gostam de Bolsonaro vão avaliar isso. E aí ele vai precisar ter respaldo popular para conseguir não ser preso. Igual o Trump fez nos Estados Unidos. Nós estamos falando isso há muito tempo. O Trump, ele está passando por um processo lá, por conta de sonegação fiscal. E a argumentação de Bolsonaro é que ele é um perseguido... do Donald Trump, que ele é um perseguido político. E o que o presidente brasileiro viu? Que ele consegue ainda mobilizar uma quantidade de gente para fazer um barulhinho. E essas pessoas serão mobilizadas por Bolsonaro não para dar golpe, mas para protegê-lo e principalmente dar eco àquilo que ele está falando sobre perseguição política, tentando evitar assim uma prisão num tribunal internacional. Ou qualquer tipo de prisão. Porque nós sabemos que quanto mais fraco é um presidente, quanto menos apoio alguém tem politicamente, mais fácil fica para passar um tempinho na cadeia. Lula, o presidente que saiu com a maior aprovação de todos os tempos aqui no Brasil, ele termina quase 90% de aprovação. Uma mobilização imensa na Operação Lava Jato.
a comunidade internacional inteira olhando para o Brasil, todos os dias televisão, uma mobilização gigantesca de pessoas para que o Lula não fosse preso, e ele foi preso. Imagina Bolsonaro, que sairá com uma rejeição enorme e muito odiado pela população. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito das manifestações de hoje. É importante que você deixe aqui nos comentários. É importante também que você se torne membro do canal, porque nós temos conteúdos de politização lá nos membros do canal também, com histórias da política nacional. É importante para a nossa politização, histórias divertidas, mas histórias verdadeiras, verídicas. Então é R$ 1,99 por mês, venha fazer parte dessa comunidade. E também se inscreva no canal, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.